eu tenho uma confissão para fazer e talvez eu tenha perdido um pouco a mão nessa Book Friday da Amazon. Meu cartão de crédito e eu que lute depois, né, para pagar essa fatura. Porque os livros chegaram e hoje eu vou mostrar para vocês quais eu comprei. Oiê! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu comprei na Book Friday da Amazon. Mas eu vou separar em duas categorias porque eu comprei alguns livros que são os planejados, já estavam na minha wishlist e resolvi comprar vendo a promoção. E por outro lado, tem os livros que foram comprados por impulso, porque o algoritmo da Amazon resolveu mostrar para mim. Eu fiquei, meu Deus, preciso aproveitar a promoção e levar esses livros. Então, bora lá! Começando agora pelos livros planejados. O primeiro que eu quero mostrar para vocês, na verdade, não é um livro, mas são vários, porque é um box. É o box da coleção do Trono de Vidro da Sarah J. Maas. E vem 8 livros, então os livros estão todos aqui. Ai, nossa, é muito pesado. Aqui tá faltando um, que é o Trono de Vidro, que eu tô lendo agora, nesse momento. O que é legal também é que veio aqui um conto da Sarah J. Maas e também os marcadores, né, com a capa de cada um desses livros. Bom, vou deixar o box aqui do lado. E por que que eu resolvi comprar o box? Uma amiga minha do trabalho já tinha me indicado essa saga, que eu falei pra ela, eu não gosto de romantasia, não gostei muito de Quarta Asa, mas eu queria ler um livro de fantasia, que eu quero algo pra ficar viciada, que fazia tempo que eu não ficava, desde, por exemplo, Harry Potter, Jogos Vorazes. Então eu tava procurando algo nesse estilo, e ela me indicou o Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Já tava faz um tempo na minha wishlist essa coleção, por conta dessa indicação dessa minha amiga, e finalmente eu consegui começar a ler para ver se eu realmente ia querer comprar o box, né? Porque se comprometer com 8 livros é muita coisa. E mais ou menos uma semana antes de começar a Book Friday, eu consegui começar a ler o Trono de Vidro, então eu tinha baixado o e-book, comecei a ler, li mais ou menos uns 20% e já amei. Aí eu adorei a construção de mundo, adorei a assassina Celina que a gente acompanha e resolvi investir no box. Eu comprei por R$228, então deu mais ou menos R$30 por livro, que eu acho que é mais ou menos barato, né? Considerando que livro hoje em dia sai no mínimo R$50, e isso se não sai 100 também, dependendo da grossura. Então achei que valeu super a pena. Até escolhi essas capas por conta do visual, do desenho, porque tinha um outro box que tava até mais barato, tava por R$200, mas eu gostei mais dessa arte porque tem essa pegada mais minimalista, que é algo que eu gosto, e eu achei bem bonita a composição de cores, e também por conta, né, dos marcadores, que eu achei uma graça de você ter os marcadores combinando com a capa do livro, então eu decidi comprar. E essa foi uma compra planejada, assim, que eu amei, e tô muito animada para continuar essa saga. Aí eu comprei 2 livros da R.F. Kuang, sendo o primeiro o Babel. Eu li recentemente o Catabases dela, e eu gostei muito, inclusive eu vou fazer um vídeo contando um pouco mais sobre o que eu achei desse e outros que eu li por aí, acabei não fazendo um vídeo, e realmente eu gostei da escrita dela, então seria já meu terceiro livro da R.F. Kuang, então eu resolvi entrar a fundo mesmo na escrita dela para conhecer todos os livros que ela já publicou. Esse livro tem uma pegada mais de fantasia dark academia e mostra como as palavras podem também demonstrar poder. E esse livro, pelo que eu vi, ele trata alguns temas como até o colonialismo, que a gente sabe, né, que aconteceu por parte da Inglaterra na China, então Hong Kong é um exemplo disso, e eu tô bem interessada em ver como que ela vai falar sobre esse assunto dentro dessa história toda de fantasia. Aí o segundo livro que eu comprei dela foi A Guerra da Papoula, que eu acredito que é o livro mais famoso dela, né, que é mais de fantasia, que tem essa questão de poderes, de magia, que é um livro que parece que foi inspirado na Segunda Guerra Sino-Japonesa e também inspirado na história de ascensão do Mao Tse-tung. Eu quero muito ver como que ela vai abordar esses temas dentro também, de novo, de uma fantasia. E isso que eu acho legal da R.F. Kuang, ela trata vários temas importantes, principalmente, né, para descendentes chineses que estudaram um pouco sobre a história da China, do colonialismo, por exemplo, essa questão da guerra, ascensão do comunismo na China, e ver como que ela consegue intercalar isso com histórias de fantasias. Então, até Catabases eu acho que tem um pouco dessa questão, né, da como os chineses relacionam-se com a morte, por exemplo, e como ela consegue transportar isso de uma maneira bem, né, ficciosa e que fica bem interessante, te faz refletir, mas também é uma história legal. Então eu acho que esse é o grande talento dela, e eu tô super animada para ler esses 2 livros que eu acabei lendo, né, os livros mais recentes dela, e esses são os livros mais, digamos, aclamados, né, que ela tem. Seguindo por outro livro que já estava na minha wishlist faz bastante tempo,
é esse aqui, que é Bem-vindos à Livraria Hyunamdong. Bom, desculpa o meu coreano, eu acho que ele é bem ruim, mas eu me interessei muito por ele porque ele tem essa pegada mais de fantasia cozy, que tá bem na moda, né? Essa fantasia cozy asiática, então principalmente japonesa, coreana, que fala mais de momentos de contemplação. E esse parece ser legal porque é sobre uma jovem que ela resolve abdicar de tudo para poder abrir a própria livraria. E quem não tem esse sonho, né? Então eu, por exemplo, ela vai realizar esse sonho, mas parece que vai mostrar que não são tudo flores e mostrar um pouco da dificuldade dela com isso. Acho que deve retratar, né, um pouco do pensamento, do emocional dela. Inclusive, um parênteses, eu vi que esse livro foi um dos selecionados pela Coach quando eles fizeram aqueles mini livros chaveiros, e eu achei bem curioso, né, porque foi um dos livros coreanos que eles selecionaram, então eu acho que deve ser muito bom, né, senão eles não teriam escolhido para representar, né, a super campanha. Então eu tô com a expectativa bem alta também para esse livro. E agora vamos para os livros que eu comprei por impulso. Começando por Salmo para um Robô Peregrino. Esse aqui é um livro que eu nunca tinha ouvido falar e realmente o algoritmo da Amazon que foi o que me impulsionou a comprar ele. O que me despertou a curiosidade desse livro foi principalmente o nome, né, que é Salmo para um Robô, que eu fiquei como assim, Salmo, robô, uma coisa meio futurista, mas também a ver com religião ou alguma coisa mais reflexiva. E a capa que eu achei linda, né? Então tem um robô, aí tem um monge, então achei interessante como que isso poderia se relacionar numa história. Então, ele é um livro de solar punk, ou seja, ele tem uma visão mais otimista de um futuro. E ele é ao contrário, né, do steampunk, que tem toda essa pegada mais suja, um futuro distópico que é totalmente com robôs sujos. E sempre me veio à mente, né, aquele filme com o Harrison Ford, que eu esqueci agora o nome, deixa eu pesquisar. Lembrei, é Blade Runner o nome do filme. Então, sempre quando eu penso em steampunk, eu penso em filmes ou um cenário nessa pegada, enquanto o solarpunk é totalmente ao contrário, é uma coisa mais otimista para o futuro da humanidade. O livro conta a história de um mundo onde os robôs ganham autoconsciência e eles resolveram abdicar da humanidade. Então, eles acabam se afastando completamente dos humanos e, séculos depois, eles mandam um representante para entender e ver como que os humanos estão. E aí que um robô encontra um monge e eles vão partir para uma jornada que eu acredito que deve ser de autodescoberta, jornada sobre, por exemplo, o que é a felicidade, deve ser uma coisa mais filosófica para realmente fazer a gente pensar e refletir um pouco sobre o que é a vida, o que é a humanidade. Mas nesse cenário todo, né, futurista, só que um pouco mais, claro, positivo. Eu achava que o livro ia ser um pouco maior, mas aí quando eu vi, ele é um pouquinho menor até, né, a grossura dele é um pouquinho mais fina, e me surpreendeu que ele também tem uma capa um pouquinho mais dura. Bem legal, ele estava com um preço ótimo para um livro de capa dura, então eu tô bem animada. O próximo livro é Espectros de um Crime, e ele é de uma autora brasileira que é a Júlia Cavalcante. Tanto que ele até, eu descobri, né, ele ganhou aqui esse selo do TikTok de livros do futuro e vencedor da categoria suspense. E eu, como boa gourmand de livros de suspense, tinha que ler, né, esse, como é vencedor dessa categoria, eu fiquei bem curiosa para entender como que ele era. E o que eu achei legal é que ele mistura várias coisas, então ele tem uma mistura de sobrenatural com elementos de suspense e até policial. É sobre uma mulher que ela consegue ver fantasmas e ela se une com um detetive para poder investigar crimes que estão acontecendo, com esse fator de que ela consegue ver os fantasmas, então deve conseguir falar com as vítimas, entender o que está acontecendo. Pelo que eu vi, o livro também é bem humorado, também tem uma coisa meio enemies to lovers, deve ser entre a protagonista e esse detetive, que parece essa questão de mescla de gêneros que parece ser bem interessante. Aí o último livro que eu comprei foi semi-impulso, porque na verdade eu já tinha visto ele na livraria, que é o Temporada de Turistas. E eu até achei legal porque esse livro eu comprei e ele veio com outro aqui, que na verdade, pelo que eu entendi, é um conto da mesma autora. Então acho que é bem interessante, né, que veio até um a mais aqui, pelo preço de um. Aí, para não contar a história toda, porque a descrição, a sinopse dele é um pouco longa, é basicamente a história de uma assassina que mora em Cabo Matança, que eu achei maravilhoso esse nome para uma cidade. Ela acaba encontrando um cara que é um serial killer e ela quer matar ele e ele quer matar ela. Mas parece que acontece alguma coisa que faz eles se unirem e eles têm que aí resolver juntos essa questão para poder proteger essa cidade de Cabo Matança. Então parece ser uma coisa que tem essa pegada meio suspense, mas também tem essa questão, não sei se é um enemies to lovers, de assassinos e serial killers. Parece também ser bem humorado, então também tô bem animada para ler esse livro. E esse foi o meu saldo final
da Book Friday. Eu fiquei feliz porque eu consegui comprar os livros que eu estava planejando e acho que meu impulso nem foi tão grande assim, porque no total eu acabei levando mais livros planejados do que os por impulso. Então eu acho que foi uma vitória, foi uma compra mais ou menos planejada. E eu tô muito animada para ler esses livros. E também tem aquela história, né? Eu acho que livros nunca são um gasto, mas sim um investimento. Mas claro, você tem que ler eles e não só deixar eles encostados na estante. E é isso. Agora eu quero saber se você comprou algum livro na Book Friday, qual foi, se você já leu algum desses livros, me conta tudo nos comentários. Não esquece de deixar seu like aqui, de se inscrever para acompanhar o que eu tô achando desses livros e de outros. E é isso. Beijo!